Eu estou morrendo de saudades de estar com vocês. Gostaria muito de poder estar na sala de aula juntinho de vocês. Mas enquanto isso ainda não é possível, vamos continuar as nossas videoaulas? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9. Peguem aí a apostila volume 2 de vocês, a litosfera e formação, os agentes internos, e acompanhem aqui comigo nesse slide que eu fiz para vocês com muito carinho. O tempo e as transformações. Antes de estudar as transformações ocorridas na litosfera ou crosta terrestre, é importante conhecer a história da Terra. Sua formação ocorreu de forma muito lenta. Os processos levaram milhões e milhões de anos para acontecer. Os fósseis e as rochas ajudam a conhecer essa história. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu selecionei uma imagem para vocês de um fóssil vegetal, de um trilobita, aqui pesquisadores fazendo as escavações e na quarta figura a exposição de um dinossauro no Museu de Paris. A história da Terra. Para medir o tempo dos acontecimentos ocorridos na Terra, nós temos dois parâmetros. Temos o tempo histórico, que é esse tempo comum que nós conhecemos, que é dividido em anos, em décadas e séculos. E existe um outro tempo, numa escala muito maior. Ele é dividido em milhões ou até bilhões de anos. Os cientistas estimam que a idade da Terra seja de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. É um tempo muito grande. Isso escapa à nossa compreensão. Então, para isso, a história da Terra é dividida aqui nesse quadro, onde temos os éons, 1, 2, 3 éons, as eras, dividida em períodos e os períodos divididos em épocas. Todos os importantes acontecimentos que ocorreram, nós vamos nos atentar para um, que é o aparecimento do homem. Isso, observem aqui, era cenozoica, período quaternário. Os estudos indicam que a formação da Terra ocorreu da seguinte forma. No início, era uma grande massa muito quente, incandescente. Com o passar de milhões e milhões de anos, a temperatura foi diminuindo, ela foi se resfriando e foi solidificando a sua casca, a crosta terrestre ou litosfera. Pois bem, com isso formaram-se chuvas. As chuvas formaram os rios, os lagos, os mares, os oceanos. A vida teria surgido na água, da água foi para a terra, surgiram as florestas, a hidrosfera já tinha formas de vida, a parte da litosfera foi coberta de vida, surgiram os dinossauros, extinguiram-se os dinossauros e depois surgiu o homem. Ou seja, o homem é um ser muito recente na história do nosso planeta. Quando nós observamos essa tabela aqui que tem todas as eras geológicas, que ela é dividida em éons, eras, períodos e épocas, nós observamos que durante esses 4,5, 4,6 bilhões de anos, vejam, o ser humano só apareceu aqui recentemente na era cenozoica, no período quaternário. Isso significa que o ser humano é um ser muito novo aqui no planeta. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre a história do nosso planeta, nós vamos estudar a sua estrutura interna. E ela é formada por basicamente 3 camadas. Observem aqui na imagem comigo. A litosfera ou crosta terrestre, o manto e o núcleo. Mas observem, o manto é dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno, que nós vamos estudar na próxima imagem. Litosfera ou crosta terrestre. A superfície do nosso planeta recebe o nome de litosfera ou crosta terrestre. Ela não é inteiriça, ela é dividida em pedaços chamadas placas tectônicas. São aproximadamente 14 placas grandes, 38 placas menores. Essas placas tectônicas se movimentam
E esse movimento traz consequências muito importantes que nós vamos aprender hoje. As placas tectônicas são divididas em placas continentais, que são as partes que estão no continente, e as placas oceânicas, que estão embaixo dos oceanos. Observem essa imagem da divisão das placas tectônicas. Não é só a espessura das placas tectônicas continentais e oceânicas que são diferentes, e sim a sua composição. Observem aqui, placas continentais que têm em média 25 a 50 km de espessura, formadas principalmente de silício e alumínio, Sial. As placas tectônicas são menos espessas, mais finas, têm de 5 a 10 km de espessura, são formadas principalmente de silício e magnésio, Sima. As placas tectônicas se movimentam, deslizam sobre o manto, que é a camada que vem logo abaixo, e essa movimentação costuma ser de 2, 3, 4 centímetros por ano. É muito pouco se nós pensarmos no tamanho, na extensão do nosso planeta, mas essa movimentação pode ter consequências catastróficas. Observem esse segundo mapa aqui, Círculo de Fogo do Pacífico ou Cinturão de Fogo do Pacífico. Aqui tem uma área de destaque no Oceano Pacífico, onde existem muitos vulcões em atividade, muitos vulcões ativos. E a movimentação das placas, por quê? Porque é a linha de divisa de diversas placas tectônicas. Os terremotos costumam ocorrer na divisa das placas tectônicas e não no interior das placas, como nós vamos aprender já já. O manto fica logo abaixo da litosfera ou crosta terrestre. Essa camada é formada de magma. O magma é aquele material de rochas fundidas, derretidas em altas temperaturas, aquela que você já imagina quando o vulcão entra em erupção, daquele material. Observem aqui. O manto tem aproximadamente 3.000 km de espessura, é rica em ferro e magnésio e é dividida em duas partes, como eu já citei anteriormente. O manto superior, com a temperatura média de 100 graus Celsius, e manto inferior, 2.200 graus Celsius ou centígrados. Núcleo. Núcleo é a parte mais interna do planeta. Observem, o núcleo é a camada menos conhecida, é dividida em duas porções, o núcleo interno e o núcleo externo, com diferenças. Quais? As duas camadas são formadas de níquel e ferro, porém a parte externa é líquida, tem aproximadamente 2.200 km de espessura, e a parte interna é sólida, apesar da temperatura chegar em aproximadamente 5.000 graus. Isso por causa da diferença de pressão. E tem aproximadamente 1.250 km de espessura. Brasil, placa sul-americana. O Brasil situa-se no centro da placa tectônica sul-americana. Isso é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque os terremotos dos vulcões ocorrem próximo às áreas de divisa de duas placas. E o Brasil não situa-se nas bordas dessas placas, e sim no centro de uma placa, no centro da placa sul-americana. Mas você poderia perguntar, oba, então o Brasil está livre dos terremotos? Não é bem assim. Existem dois motivos pelos quais ocorrem os abalos sísmicos aqui no Brasil. Vamos conhecer esses dois motivos. Primeiro, terremotos que são sentidos em países vizinhos provocam aqui abalos sísmicos, pequenos abalos sísmicos, principalmente aqui na área de convergência da placa sul-americana e a placa de Nazca, onde ficam os países Chile, Bolívia, Peru, principalmente. Então, terremotos que ocorrem lá são sentidos aqui no nosso território, só que com uma intensidade muito mais baixa, óbvio. Segundo motivo, as camadas da Terra, elas se acomodam e nessa acomodação ocorrem esses pequenos abalos sísmicos. No Brasil, por exemplo, todos os anos registra centenas de abalos sísmicos, só com intensidade baixa. Um terremoto que é realmente perigoso é um terremoto que começa a partir do grau 7. No Brasil não ocorre.
Esses abalos sísmicos que ocorrem no interior de uma placa são chamados de intraplacas, que é o caso do Brasil. No Brasil não existem vulcões ativos também, graças a Deus. Por quê? Porque a formação geológica do Brasil é antiga, o nosso relevo já é estável. Então, observe, aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, cidade bastante conhecida, cidade turística e muito conhecida também, se destaca pela agropecuária. Observem, essa cidade foi formada na cratera de um vulcão extinto, Minas Gerais. Movimento das placas tectônicas. Devido às temperaturas do magma presente no manto, ocorre a movimentação desse magma que tenta extravasar, formando um movimento chamado correntes de convecção. Essas correntes de convecção movem as placas em 3 sentidos diferentes. Eles são divergentes, eles são convergentes ou eles são transformantes. Vamos conhecer cada um deles. Convergente. Ao se chocarem, a placa mais densa volta para o manto e é derretida. É o processo de subducção. E a placa menos densa se eleva e forma as montanhas, desdobramentos, como a Cordilheira dos Andes, como a Cordilheira do Himalaia. Segundo movimento divergente. Ela se move em direções opostas, formando uma nova litosfera, formando um novo assoalho oceânico, porque como as placas vão se afastando milímetros, o magma extravasa e se solidifica e forma novas rochas e ampliam o assoalho oceânico. Terceiro movimento, transformante ou transcorrente. É a movimentação das placas tectônicas em sentidos opostos, raspando uma na outra, como na falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Explicando as imagens. Essa primeira imagem mostra a zona de subducção, onde 2 placas convergentes, 2 placas que se aproximam e se chocam. O que ocorre? A mais densa afunda e se derrete formando novas rochas, volta a compor um manto, e a menos densa se eleva formando as cordilheiras, as cadeias montanhosas. Aqui nessa imagem vemos a dorsal mesoatlântica, ou seja, onde as placas se afastam e surge o magma que se resfria formando novas rochas e vai ampliando o assoalho do oceano, o assoalho oceânico do Atlântico. Essa terceira imagem mostra a falha de San Andreas, na Califórnia, onde 2 placas, elas não destroem, elas não constroem, elas são conservativas, elas se raspam. E aqui nós temos o esquema mostrando essas 3 movimentações. Convergente, olha a posição das setinhas, de transformante e divergente. Teoria da deriva continental. Essa teoria explica que no passado todos os continentes estavam unidos, formando um supercontinente a que os cientistas deram o nome de Pangeia, que significa toda a Terra. Esse único continente, com o passar do tempo, com a pressão interna da Terra, quebrou, se fragmentou em 2 partes, formando a Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Essas 2 placas, com o passar do tempo, se fragmentaram, se quebraram, dando origem aos demais continentes. E esse processo continua até hoje, que os continentes se afastam ou se aproximam. Essa importante teoria é do cientista alemão Alfred Wegener, 1913, e ele baseou-se em 2 fortes aspectos. Primeiro, a América do Sul parece encaixar-se no continente africano. Segundo aspecto, pelos fósseis de animais e vegetais que encontraram no continente africano e no continente americano, que estão separados, distanciados pelo imenso Oceano Atlântico. Além da teoria da deriva continental do cientista alemão Alfred Wegener, existe uma outra teoria
que juntou-se à teoria da deriva continental para explicar a teoria da tectônica de placas. Veja, teoria da expansão dos fundos oceânicos. Em 1961, um cientista dos Estados Unidos, Robert Sinclair Dietz, propôs a teoria explicando que no fundo dos oceanos existem rochas novas, totalmente diferentes das rochas nas proximidades. E ele concluiu que, ao estudar a formação dessas rochas, ele pôde perceber que elas datam de um período muito mais recente, compondo assim a teoria da expansão do assoalho oceânico. Essas duas teorias que acabamos de conhecer ajudaram a comprovar a teoria da tectônica das placas, que explica a movimentação das placas tectônicas continentais e oceânicas, comprovando que o Oceano Atlântico está se expandindo, enquanto o assoalho oceânico do Pacífico está se retraindo. Agentes internos do relevo. A superfície da Terra sofre transformações diariamente, só que esses processos são bem demorados, bem lentos. Existem aqueles que ocorrem no interior da Terra, que são o vulcanismo e o tectonismo, que podem os dois dar origem aos terremotos, e existem os agentes externos, que nós estudaremos no próximo capítulo. Observem aqui comigo. Os agentes internos ou endógenos, formadores do relevo, são resultantes do calor e da pressão que vem do interior da Terra. Tectonismo é a movimentação das placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se movem, elas podem causar os terremotos ou abalos sísmicos. Os terremotos são medidos por um aparelho chamado sismógrafo. O sismógrafo pode utilizar várias escalas, dentre elas a mais conhecida, a mais utilizada é a escala Richter. O terremoto de maior intensidade já registrado pela escala Richter ocorreu no Chile em 1960 com a intensidade de 9,5 graus. Aqui nós temos a imagem de um vulcão, a ação de um terremoto e aqui a imagem de uma grande onda de porto ou tsunami. Uma curiosidade, quando o terremoto ocorre na parte continental, recebe o nome de terremoto. Quando esse abalo sísmico ocorre no mar, é chamado de maremoto, que pode causar tsunami, depende da sua intensidade. Como nós já vimos anteriormente, quando as placas tectônicas se colidem e fazem um movimento convergente, a parte mais densa afunda, volta para o manto, e a parte menos densa, ela se eleva, formando cordilheiras e montanhas. Aqui eu escolhi duas imagens bem bacanas. A primeira é da Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, com o ponto mais alto do planeta, de maior altitude, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. E essa segunda imagem da Cordilheira dos Andes, que fica aqui na nossa América do Sul, o Monte Aconcagua. Em extensão, a Cordilheira dos Andes é a maior. Em maiores altitudes, é a Cordilheira do Himalaia que se destaca. Tchau, um beijo, fiquem com Deus!